Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André, e agora vamos falar sobre o Brasil, né? Mais precisamente sobre o governador do Rio de Janeiro. Nós vivemos, infelizmente, num país amaldiçoado, né? Onde quem tenta lutar para combater o crime organizado é sufocado de todas as maneiras. A gente vive num país onde a esquerda e o comunismo dominam e eles têm realmente, como eu falei nos vídeos atrás aqui do canal, eles têm seus criminosos de estimação. Vamos falar sobre essa notícia, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho, né? Então é isso aí que você vê na tela. Ministério Público pede a cassação e a inelegibilidade de Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico. A Procuradoria-Geral, a PGE, a Procuradoria-Geral Eleitoral, pediu ontem a cassação do mandato e a inelegibilidade por 8 anos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, do União. Durante o julgamento, o TSE, ambos são acusados de usar a Fundação CEPERJ e a UERJ para contratar milhares de pessoas com dinheiro público por fins eleitorais em 2022. O vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa afirmou que as investigações comprovaram um esquema de contratações irregulares que serviam para ampliar a base política de Castro. Segundo ele, houve um método estruturado com um notório objetivo político eleitoral para influenciar o pleito, configurando abuso de poder político e econômico. Então, pessoal, como é que a gente vai viver ou sobreviver num país como esse, onde inquéritos arquivados são tirados da gaveta para incriminar e usar o aparelhamento público contra oponentes políticos, né? Eu tenho uma notícia aqui, deixa eu colocar na tela para vocês darem uma olhadinha, que diz que o ministro do STJ arquivou o inquérito em que Cláudio Castro foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção. A decisão foi tomada 6 dias depois do STF trancar a investigação, ou seja, paralisar a investigação por entender que o Ministério Público do Rio violou uma regra de foro privilegiado ao ouvir o delator que fez as acusações contra o governador. Então, em 2024... essas acusações contra o Cláudio Castro haviam sido arquivadas, né? 6 dias antes, o ministro André Mendonça tinha determinado o trancamento deste inquérito e de um segundo que tratava de desdobramentos do primeiro. O ministro André Mendonça disse que a defesa de Castro entendeu que houve violação pelo Ministério Público do Rio das regras de competência de foro privilegiado, já que como governador só pode ser investigado pela PGR. Então esse país aqui é uma verdadeira zona, ninguém entende mais porcaria nenhuma. Por isso que empresas não se instalam mais aqui no Brasil. O Brasil tem um sistema jurídico falido, a insegurança jurídica aqui impera. Como é que você vai abrir uma empresa num país onde 5 anos atrás você tem uma lei e depois de 5 anos você tem outra, desdizendo tudo que foi feito na lei anterior? Então é inviável, é impossível. Esse país, eu costumo dizer que esse país realmente é um país amaldiçoado. De acordo com o Ministério Público, 28 mil pessoas foram contratadas no ano eleitoral por meio de repasses da Fundação CEPERJ e UERJ com pagamentos feitos em dinheiro vivo. O modelo da remuneração do segundo PGE foi utilizado para mascarar a origem dos recursos e distribuir cargos e benefícios. Aqui a gente não está julgando se ele é culpado ou não. Acontece que houve um arquivamento desse inquérito. E quando o cara resolve combater o crime, quando Cláudio Castro resolve cumprir mandados de prisão num morro
onde existem bandidos armados com um fuzil e ele precisa realmente instaurar uma guerra com o Estado sozinho, sem apoio do governo federal, sem apoio do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, na mesma semana ocorre um processo a jato. Ministério Público pede a cassação e a inelegibilidade de Cláudio Castro, justamente porque Cláudio Castro voltou a se posicionar muito bem nas eleições. Olha só, resultado da mega operação no Rio de Janeiro, a aprovação de Cláudio Castro cresce 10 pontos. Apesar das mega operações no complexo da Penha e do Alemão, no Rio, não terem aumentado a sensação de segurança, é lógico que não aumenta a sensação de segurança, porque foi uma batalha para pegar bandidos e o Rio de Janeiro hoje não tem como estabelecer uma base dentro dessas favelas para limpar, né, para esterilizar a favela, para deixar livre do crime. Não tem. Isso foi uma ação pontual onde o governo do Rio foi lá cumprir mandatos de prisão e foi recebido a bala, né? Então, eles, apesar de não ter aumentado a sensação de segurança, a aprovação do governador Cláudio Castro cresceu 10 pontos percentual, mostra a pesquisa de avaliação da operação no Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita com base em 1.500 entrevistados face a face, bigode a metro, tete a tete, nos dias 30 e 31 de outubro, com residentes no Rio de Janeiro com 16 anos ou mais. Então, quando perguntados sobre os resultados da operação, 52% afirmaram que o Rio de Janeiro está menos seguro, e não é isso que vai transformar o Rio de Janeiro numa fortaleza de segurança, né? E 35% disseram que está mais seguro e 13% não souberam responder. Mas a aprovação, que estava em 43% em agosto, passou para 53% já a sua desaprovação, antes de 41%, diminuiu para 40%. O grupo não soube responder, que não soube responder foi de 16% para 7%. Então, isso melhorou muito a popularidade do Cláudio Castro. E o Lula? O Lula está sujando o fraldão geriátrico dele, né? Na visão da população, o governo federal não tem ajudado os estados no combate ao crime e outros consideram que ajudam pouco o combate, né, à criminalidade. Então esse é o Lula, pai dos pobres, pai de traficantes, eu não posso falar a palavra inteira, então eu falo traficantes, é o partido dos traficantes. Esse é o estado em que vivemos. Esse é o governo gerenciado, entre aspas, pelo PT. E se nada for feito até o ano que vem, nós teremos mais PT na nossa vida, e eu oro todos os dias para que o Lula deixe este plano espiritual, né? Seria muito bom para todos se o Lula, um cara, a gente fala, né, que o Lula é gagá, que ele suja o fraldão, mas ele é muito espertão, né? Ele é muito espertão, ele tá lá, é um bilionário, através do nosso dinheiro, através de roubos, através da corrupção, e o povo brasileiro não vai aprender enquanto esse país não virar Cuba, infelizmente. É horrível dizer isso em todos os vídeos, mas enquanto a gente não martelar na mesma tecla, não bater na mesma tecla, que o PT, que é o Partido das Trevas, continuar gerenciando, continuar governando o nosso país, como tem feito nos últimos 30, 40 anos, nós não vamos sair do lugar, inclusive vamos afundar mais, né? Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.